Bem, turmas, bom dia. Eu estou gravando essa luz porque a minha internet ela não está muito legal, certo? Então, faz 2 dias que ela não está boa. Então, como eu não sei como ela vai amanhecer amanhã, eu vou logo gravar a aula para garantir a aula de vocês amanhã, certo? O assunto que nós vamos ver agora é a parte que diz respeito à simetria de ângulos, certo? Em outras palavras, professor, qual é a grande, vamos dizer assim, usabilidade da parte de simetria de ângulo, certo? A gente vai ver uma grande aplicabilidade disso quando a gente for estudar seno, cosseno e tangente dos ângulos quaisquer, certo? Eu acho que pelo menos era para vocês terem visto a parte do seno, cosseno e tangente dos ângulos notáveis, que é 30 graus, 45 graus e 60 graus. Isso aqui a gente vai usar justamente na parte da simetria, porque eu vou fornecer um ângulo de qualquer, observe que aqui é tudo do primeiro quadrante, certo? Eu vou fornecer para vocês um ângulo de qualquer quadrante, segundo, terceiro ou quarto quadrante, né? Lembrando que nós temos aqui a circunferência trigonométrica, né? Há até um tempinho que a gente não tem aula por causa dos feriados, né? E, por exemplo, o ângulo pode estar em qualquer quadrante, no segundo quadrante, no terceiro ou no quarto. E para você encontrar o seno, cosseno e o tangente desses, você vai ter que reduzir esses ângulos para o primeiro quadrante. Se ele estiver no segundo quadrante, você vai ter que encontrar o simétrico dele no primeiro quadrante, e aí você calcula o seno. Se ele estiver no terceiro quadrante, que é aqui, ó, você terá que encontrar o simétrico dele no primeiro quadrante, e daí encontrar o seno, cosseno e tangente. Finalmente, se o ângulo estiver no quarto quadrante, ó, você vai ter que encontrar o simétrico dele no primeiro quadrante, para daí encontrar o seu seno, cosseno e tangente. Independente do quadrante, segundo, terceiro ou quarto, ele tem uma forma diferente de encontrar o seu valor simétrico dele, certo? Primeira coisa que a gente vai ver é como encontrar o simétrico dele, porque na simetria tem 3 tipos de simetria, que é um para cada quadrante. Nós temos a simetria em relação ao eixo vertical. Eixo vertical é o eixo Y, certo? Ele vai ter esse eixo aqui, ó. No eixo vertical, que é o que nós vamos ver agora, esse primeiro, é sempre quando ele estiver no segundo quadrante e eu quiser o simétrico dele aonde? No primeiro quadrante, certo? Esse é o primeiro tipo de simetria que a gente vai ver agora. No outro slide, a gente vai ver a simetria do eixo horizontal, que esse aqui é quando a gente vai reduzir do quarto quadrante para o primeiro. E, finalmente, a gente vai ver a relação com relação ao centro, que é quando a gente for fazer a redução do terceiro quadrante para o primeiro quadrante. Mas isso a gente vai ver mais na frente. O que nos interessa agora é a simetria em relação ao eixo vertical. Ou seja, como eu tinha dito, a gente vai reduzir o ângulo, vai encontrar o seu simétrico do segundo quadrante para o primeiro quadrante, certo? Professor, como assim, professor? Por exemplo, eu posso fornecer a você, suponhamos o ângulo de 120 graus. Você já sabe que 120 graus ele vai estar no segundo quadrante, lembrando, 0, cada quadrante desse é 90, 90, 180, 270 e 360. Isso em graus. Em radiano tem aqueles outros valores, certo? Mas como é que eu faço, professor, para converter do segundo quadrante para o primeiro quadrante? Se for em graus, que é mais fácil, você sempre vai fazer 180 menos o arco que a questão está pedindo, certo? Se o ângulo estiver em radianos, é a mesma coisa. Só que em radiano aparece aquele π. O 180 para radianos é a mesma coisa que π. Então, se for em radianos, fica π menos o arco. Professor, o que é o arco? É justamente o ângulo que eu estou fornecendo a você. Como assim, professor? Por exemplo, ó,
Os ângulos abaixo possuem quais simétricos no primeiro quadrante? Observe que todos esses ângulos, esses dois primeiros aqui, ó. Vou selecionar a caneta aqui. Esses dois primeiros aqui estão em graus e esses outros aqui estão em radianos. Em grau é bem fácil, é bem tranquilo, certo? Todos esses ângulos, até esqueci de colocar aqui no slide, todos esses ângulos, eles estão no segundo quadrante. Não coloquei, mas dá para você perceber facilmente isso, certo? Principalmente no grau. No radiano é um pouco mais difícil de você ver, certo? O que é que eu vou querer que vocês façam? Por exemplo, a gente vai ter o ângulo aqui. Primeiro ângulo que eu forneci para vocês, 120 graus. 120, ele é bem aqui assim, ó. Esse ângulo, ele está no segundo quadrante. Eu quero saber qual o seu simétrico no primeiro quadrante, ou seja, vai ter que ser num ângulo de 0 a 90 graus. Eu vou fazer essa simetria, esse tipo de simetria no segundo quadrante, é sempre em relação ao eixo Y. É só você trazer ele para cá, ó. Professor, mas como é que eu vou saber quanto vai valer esse arco aqui, ó, que é o arco simétrico a ele, ó? Como é que eu vou saber? É justamente aquilo que você disse. Que eu falei, como é no segundo quadrante, você sempre vai usar simplesmente a expressão 180 graus menos o arco. Ou seja, 180 graus menos, quanto é o arco que eu estou pedindo no primeiro exemplo? 120 graus. 180 graus menos 120 graus fica 60 graus. Ou seja, os 120 graus do quadrante, ele é simétrico aos 60 graus do primeiro quadrante. Usando o mesmo raciocínio aqui, ó, como é segundo quadrante, eu sempre faço 180 menos o arco, certo? Então, ficará 180 menos, quanto é o arco agora? 140 graus, ó. 180 menos 140 vai ficar 40 graus. Ou seja, o ângulo de 120, você deve botar aqui, ó, é simétrico ao 60 graus. E o ângulo de 180, ele é simétrico ao de 40 graus. Professor, somente isso? Só. Quando for em graus, é somente isso. Quando for em graus, é mais fácil. Você sempre que for no segundo quadrante, professor, se for no terceiro ou no quarto quadrante, aí já vai mudar a formulazinha, que a gente vai ver mais na frente. Mas sempre que for no segundo quadrante, você sempre vai usar a expressão 180 menos o arco. Professor, o senhor fez os dois exemplos estando em graus. Estando em radiano, é a mesma expressão, só que agora não é mais 180, porque em radiano aparece o π. Então, em radiano, você sempre vai fazer π, que é o 180, né, menos o arco. Mesmo jeito. Então, vai ficar π menos 3π sobre 4, certo? Cuidado aqui, ó. Professor, como é que eu vou fazer essa subtração de fração? Qual é a dica que eu dou a você? Subtração de frações, o ideal é os dois denominadores serem iguais. Aqui não tem nada, então subtende que é 1. Então, para eu transformar no mesmo denominador, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar o 4 aqui embaixo. Como eu coloquei o 4 dividido embaixo, para eu não mudar o seu valor, eu boto o 4 multiplicando em cima. Então, fazendo isso, eu não altero o valor da fração. E aqui fica mais tranquilo para eu resolver essa subtração. Então, como é que ficará agora? 4π menos 3π fica 1π, ou só o π, né? Sobre, e aqui eu repito 4. Ou seja, o ângulo de 3π sobre 4 do segundo quadrante, ele é simétrico ao ângulo de π sobre 4, que esse π sobre 4 ele é justamente 45 graus. O π não é 180? 180 dividido por 4, 45. Está justamente no primeiro grau, no primeiro quadrante. Fazendo o mesmo raciocínio aqui, ó. O ângulo agora é 5π sobre 6. Como é que eu vou fazer, professor? O mesmo esquema. Π menos o arco, certo? Então, ficará π menos 5π sobre 6.
Cuidado agora. Professor, o denominador agora é 6. Posso fazer aquele mesmo artifício que o senhor explicou aqui? Pode. Eu quero fazer aparecer o 6 aqui embaixo. Então, eu boto 6 dividindo aqui embaixo. E, automaticamente, para não mudar o resultado, eu boto um 6 multiplicando na parte de cima. Certo? 6π menos 5π fica só o π. E repito 6, porque é o mesmo denominador. Ou seja, 5π sobre 6 é simétrico a π sobre 6, certo? Eles são simétricos. Então, sempre que for no segundo quadrante, você sempre vai usar esse raciocínio. Em graus, ó. Vou até voltar aqui o slide, ó. Em graus. Estou apanhando aqui da caneta. Ó, você sempre, a parte mais importante, sempre que for do segundo quadrante para o primeiro quadrante, ó, que é o primeiro tipo de simetria que a gente está vendo, se for em graus, tranquilo, 180 menos o arco, e se for em radianos, é π menos o arco, certo? Também não é tão complicado. Em radiano, tem que ter um cuidado maior, que geralmente pode ser que fique um pouco mais complicado, certo? Mas em graus, teoricamente, não tem muita dificuldade. Repetindo, isso aqui você sempre usa quando tiver reduzindo do segundo quadrante para o primeiro quadrante. Cada quadrante, segundo, terceiro e quarto, ele vai ter uma forma diferente para a gente encontrar, certo? Até aconselho, quando acabar a aula, vocês copiarem essas expressões no caderno para relembrar, certo? No nosso próximo, nós vamos ver agora a simetria em relação ao eixo horizontal. O eixo horizontal nada mais é do que a redução do quarto quadrante para o primeiro quadrante. Ou seja, eu sempre vou fornecer o ângulo nessa região, ó, ele está no quarto quadrante, ó, quarto quadrante é aqui, e você vai ter que encontrar o seu simétrico dele no primeiro quadrante. Professor, como é que eu faço essa redução? Você vai usar a seguinte expressão, ó. Do quarto quadrante para o primeiro quadrante é semelhante com aquele que a gente viu no segundo. No segundo quadrante era 180 menos o arco. Agora, ó, se for em graus, vai ficar 360 menos o seu arco. Se for em radianos, ficará 2π menos o arco, certo? Professor, o raciocínio permanece o mesmo? Permanece. Eu vou fornecer para vocês um ângulo do quarto quadrante e você vai fazer a sua simetria. Como assim, professor? Ó, observe esses dois ângulos. Eu forneci agora um exemplo de cada. Eu forneci um exemplo dele em graus e um exemplo dele em radiano, certo? Ó, exercício. Os ângulos abaixo estão no quarto quadrante. Já estou dizendo aí que estão no quarto quadrante. Eu quero saber quais os seus simétricos no primeiro quadrante. Como é que eu vou fazer, professor? 330, lembrando, do quarto quadrante, para eu reduzir para o primeiro, é aquele que eu faço em graus. Vou copiar a fórmula aqui novamente. 360 menos o arco. Se for em radianos, será 2π menos o seu arco. Ou seja, o que é que eu vou querer? Eu tenho aqui o ângulo. O 330 graus, o 360 é aqui que ele finaliza, né? O 330 ele vai estar por aqui assim, ó. Então, o 330, ele é simétrico no primeiro quadrante, ó, a esse ângulo aqui, ó. Certo? Eu quero saber qual é esse valor, esse arco aqui, ó. Toda essa distância aqui em graus. Como é que eu faço, professor? Se está no quarto quadrante, eu vou pegar o 360 e vou subtrair do arco dele. Ou seja, pego o 360 menos, quanto é o arco que eu estou querendo no primeiro exemplo? 330 graus.
360 menos 330 fica 30 graus. Ou seja, o ângulo de 330 graus, ele é simétrico ao ângulo de 30 graus. Professor, em graus sempre é mais fácil. Em radianos, que eu considero realmente também um pouquinho mais difícil, o raciocínio é o mesmo. Em radianos aqui vai ser 2π menos o arco, certo? Então ficará o quê? 2π menos, qual é o arco? 5π sobre 3, ó. Usando aquele mesmo artifício que eu ensinei para vocês no slide passado, ó, aqui eu tenho que colocar o 3 aqui para transformar na fração de mesmo denominador. Então, como eu divido por 3 embaixo, automaticamente eu tenho que multiplicar por 3 em cima para não mudar o resultado. E aqui, cuidado, que eu tenho um número multiplicando. Então, primeiro multiplico para fazer a transformação correta. 3 vezes 2, 6. Então, aqui ficaria 6π sobre 3 menos 5π sobre 3. Então, 6 menos 5π, 6π menos 5π, fica só o π sobre 3. Ou seja, o ângulo de 5π sobre 3, ele é simétrico ao ângulo de π sobre 3. Então, essa aqui é a simetria do quarto quadrante para o primeiro quadrante. Repetindo, o que é mais importante nisso aqui? Isso daqui, ó. Tudo isso daqui. Eu vou até bater a foto, para no final eu vou fazer só um esquemazinho que fica bem bonzinho para vocês entenderem. Ó, peraí. Fazer isso fica até melhor para vocês no final, ó. Pronto. Essa parte aqui está ok, certo? E para a gente praticamente finalizar a aula, a gente vai ver a simetria agora, o último tipo de simetria, que é o que diz respeito que nós chamamos de simetria em relação ao centro. O que é simetria em relação ao centro, professor? Quando é que eu vou aplicar esse tipo de simetria? Se aplica esse tipo de simetria quando o ângulo estiver no terceiro quadrante e você quer reduzir ele para o primeiro quadrante, certo? Professor, nesse esquema, como é que eu faço? Na redução do terceiro quadrante para o primeiro quadrante. Cuidado aqui, ó. Se for em graus, para você fazer essa redução, sempre vai ser o arco menos 180 graus, certo? Se for em radianos, sempre vai ser o arco menos π. Professor, sempre faça isso daqui? Sempre. Você sempre faz isso daqui. Se tiver no terceiro quadrante, observe que sempre é muita formulazinha nessa parte de simetria, certo? Não é difícil, é muita formulazinha. Por isso que eu aconselho no final, vou fazer até aqui um esquemazinho, que no final vou fazer todo um esquema que é bom até você copiar, que fica mais fácil para evitar que você se enrole, porque cada quadrante, ela é de uma maneira, certo? Então, como é que eu vou fazer aqui? Preste bem atenção, ó. Ó, professor, o ângulo aqui é 220 graus. Se você colocar na circunferência trigonométrica, ó, 0, 90, 180, 270, 360 graus. O 220, ele vai estar mais ou menos aqui, ó. Está entre o 180 e o 270. Aqui, o ângulo está no terceiro quadrante, que é justamente o quadrante que a gente viu agora. Eu quero saber qual é o seu simétrico no primeiro quadrante. Então, você vai fazer a simetria passando por aqui, pelo centro, ó. Vai ser justamente esse valor, ó. Professor, como é que eu vou saber quanto é o valor desse ângulo aqui, que eu vou chamar de x, no primeiro quadrante? Como o ângulo está no terceiro quadrante, em graus, né? Você sempre faz aquele esquema que eu disse. Sempre faz o quê? O arco menos 180. Quanto é o arco do ângulo que eu estou pedindo? 220, ó.
Então, 220, que é o arco, menos 180. 220 menos 180, ele é 40 graus. Então, eu posso dizer a você que o ângulo de 220, ele é simétrico ao ângulo de 40 graus, certo? Professor, e se for em radianos? Se for em radianos, ó, é a mesma coisa. Arco menos, só que agora os 180 graus, em radianos, ele equivale a π. Ah, professor, o π não é 3,14? Quando a gente está falando de comprimento e circunferência. Aí o π é 3,14. Quando a gente estiver estudando arcos e ângulos, o π, vocês viram que vale 180 graus, certo? Até aconselho, quem não está lembrando muito bem, até fazer uma revisãozinha dos assuntos, assistir os vídeos anteriores para relembrar, certo? O arco aqui agora, quanto é? 4π sobre 3. Ó. Menos π. Professor, subtração de fração, aquele mesmo esquema. Faça aquele mesmo artifíciozinho. Não tem o 3 aqui embaixo? Transformo o 3 embaixo, para ficar na mesma fração de mesmo denominador, e automaticamente eu multiplico em cima por 3 para não mudar o resultado, certo? Então, 4π menos 3π fica π sobre 3. Ou seja, o 4π sobre 3, ele é simétrico ao π sobre 3. Então, 4π sobre 3, que ele estaria por aqui assim, ó, ele vai ser simétrico ao π sobre 3, que vai estar aqui, certo? No primeiro quadrante. Então, fazendo um resumozinho dessa aula de hoje, certo? O que é muito importante você saber. Eu vou até acrescentar aqui um outro slide para fazer esse resumozinho para vocês, ó. Pronto. Ó, como é que ocorre a parte, então, a redução dos quadrantes, fazendo um resumo dessa parte mais importante da aula. Ó. Resumo. Nós vimos 3 reduções de quadrante. Do segundo quadrante para o primeiro quadrante. Nós vimos aqui no final do terceiro quadrante para o primeiro quadrante. E depois na parte intermediária do quarto quadrante para o primeiro quadrante. Cada uma dessa, ele tem uma formazinha diferente, uma fórmula diferente de você resolver. Lembrando, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Tudo desses 3 eu quero reduzir tudo para cá, ó, tudo para o primeiro quadrante. Então, se for do segundo quadrante, professor, que foi o primeiro que nós vimos, certo? Como é que eu vou fazer? Ó? Em graus e em radianos, que é a parte mais importante, só para a gente resumir. Ó. Em graus, pessoal, eu até bati a foto para ficar mais fácil, para não ter que ficar voltando o slide. Ó. Se for em graus, do segundo quadrante para o primeiro, nada mais é do que 180 menos o arco. Se for em radianos, é o π menos o arco. Isso se o ângulo estiver no segundo quadrante e eu quiser reduzi-lo para o primeiro. Professor, se o ângulo estiver no terceiro quadrante, para eu reduzir para o primeiro quadrante, eu faço o quê? Mesmo esquema. Se for em graus ou em radianos, ó, só vai mudar a fórmula. Em graus, agora, é o quê? O arco menos 180. Quando eu digo arco, pessoal, vocês estão entendendo que arco é o valor que eu estou fornecendo para você, que eu quero que você transforme, certo? E se for em radianos, é o arco menos o π, que é o valor em radiano. Professor, e se finalmente, se o ângulo estiver no quarto quadrante e eu quiser reduzi-lo para o primeiro quadrante, certo? Se eu quiser fazer esse tipo de redução, como é que eu vou fazer aqui? Em graus e em radianos. Mesmo esquema. Em graus, você vai fazer 360 menos o arco.
E se for em radianos, você vai fazer 2π menos o ar. E esse resumozinho, pessoal, para você é muito importante. O que é que eu aconselho você a fazer? Copia todo esse resumozinho no caderno. Isso aqui é a parte mais importante da aula. Professor, é muita forma. Na verdade, são 3 fórmulas. Um para cada quadrante, certo? Só que cada fórmula, vamos dizer assim, tem 2 partes. Tem a parte em grau e tem a parte em radiano. Então, você tem que ter cuidado quanto a isso, certo? Então, o conselho que eu dou, assiste essa aula 1, 2 vezes. Eu tentei resumir o máximo possível para a aula não ficar tanto extensa. E eu vou colocar aqui agora um formuláriozinho de 3 questões. Eu vou ver aqui 4 questões, eu vou ver aqui dependendo de quantas. Para você fazer essas transformações corretamente, certo? Agradeço para quem assistiu, pessoal. E qualquer dúvida, me chama no privado, certo? Encerrar aqui a aula. Parar aqui a gravação. E eu vou colocar o formuláriozinho lá para vocês.